E aí, pessoal, tudo tranquilo, tudo show de bola? Galerinha, seguinte, vamos tratar aí das variáveis na linguagem Python, né? Tratando aí da sintaxe. Vamos entender como é que a gente declara as variáveis, atribui valores, o que são as variáveis, né? Vamos lá, ó. Uma variável, né, pessoal, aí, ela é um objeto, né? Na verdade, ela é um objeto que representa uma posição na memória do computador, né? É um espaço ali, né? Um local de armazenamento de informações no computador. Então, isso é uma variável. E essa variável, ela pode aí armazenar, né? Pode reter e representar algum valor, alguma expressão, algum conteúdo, né? Então, nós temos as variáveis justamente para representar esses conteúdos informacionais nos computadores. Então, olha só, pessoal, as variáveis, né, elas são diferentes dos números, dos valores em si, né? Um valor é algo fixo. Por exemplo, quando eu digo 10, 10 é um valor fixo, beleza. Uma variável, né, ela pode ter o seu valor alterado, né, ao longo do tempo. Por isso que o nome é variável, porque varia, né? Porque varia. Então, os valores podem variar aí para uma determinada variável, para esse objeto de armazenamento. E essas variáveis, elas só vão existir em tempo de execução, né? E aí você tem um identificador para elas, você tem um nome para essa variável. Você pode chamar lá variável de x, de y, variável nome, variável categoria. Você pode atribuir um identificador para essas variáveis. E no momento que você estiver codificando, que você estiver escrevendo o código, você vai lá definir essas variáveis e colocar já os valores, ou, né, a forma de atribuição de valores para essas variáveis. Então, a variável em si, né, o valor em si, ele só vai existir lá quando o código estiver executando. Né? Ela só vai ser atribuído o valor quando o código estiver executando. E aí nós podemos representar essas variáveis por letras ou por algum nome, né? Cada linguagem tem suas regras de nomenclatura das variáveis. A gente vai ver, por exemplo, como é que funciona no Python. Então, eu posso lá chamar a variável de A, B, X, Y, salário, cidade, CPF, etc. Né? E essas variáveis, essas nomenclaturas são definidas pela linguagem. A gente vai ver como é que em Python você pode, né, nomear corretamente uma variável, beleza? Algumas linguagens, pessoal, requerem que as variáveis elas sejam declaradas antes de ser usadas, né? O que não ocorre aqui no Python. No Python, a gente vai criar a variável já quando a gente vai atribuir valor para ela. Né? Em algumas linguagens você precisa primeiro criar a variável. Então você primeiro vai criar lá, por exemplo, a variável cidade. Aí você cria aquela variável, né? E depois você vai atribuir valor para ela. No Python, não. No Python, a criação da variável já vai ocorrer junto com a atribuição de valor. Então você já declara a variável x e diz para ela, olha, x tem o valor 10, né? X tem o valor 5. O nome tem o valor Ramon, o nome tem algum valor. Então já vai dizendo o valor juntamente com a declaração da variável, beleza? Vamos ver como é que a gente faz aí uma declaração de uma variável em Python, pessoal, de forma bem simples, tá? De forma bem simples, ó, nós temos aqui a criação da variável x e a criação da variável y. A variável x, ela recebe o valor 5. Olha só que interessante. Nós declaramos aqui a variável x e já atribuímos o valor para ela. A atribuição é feita com o sinal de igual. Então, o que foi que eu disse aqui, ó? Que eu estou criando uma variável x e que ela tem o valor 5. Beleza? Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, y recebe John. Ou seja, eu criei uma variável y e essa variável y aqui, nesse momento, foi atribuída com o valor John. Ou seja, uma variável do tipo textual. E isso é importante a gente saber. O que, professor, que é importante a gente saber? Que as variáveis em Python, além de não precisarem ser definidas anteriormente, o tipo delas também não é definido anteriormente. O tipo delas é definido juntamente com a atribuição. Então, em Python, pessoal, as variáveis elas não precisam ser previamente declaradas e também não precisam ser de um tipo em particular. Ou seja, você não precisa indicar que aquela variável é do tipo inteiro, que aquela variável é um texto, que aquela variável é uma data, que aquela variável é algum determinado tipo de objeto. Não, você não precisa dizer isso. Como você não precisa dizer isso, então no Python nós temos o que a gente chamamos de linguagem dinamicamente tipada. Ou seja, o tipo da variável ele pode mudar, ele pode modificar conforme você atribui um valor de determinado tipo a ela. Então, se você atribuir um valor inteiro, aquela variável vai ser do tipo inteiro. Se você atribuir um valor textual, aquela variável vai ter uma cadeia de caracteres.
vai ser uma variável do tipo textual. Em algumas outras linguagens, você precisa já definir, olha, a variável x é do tipo inteiro, e ela só vai aceitar valores inteiros. A variável y é do tipo textual, cadeia de caracteres, varchar, char, etc. Ela só vai aceitar aqueles tipos também de, de texto, né? Variável textual. Ou seja, você já definiu previamente. Em Python, não. Nós estamos falando da linguagem dinamicamente tipada, né? Nas outras linguagens você tem estaticamente tipada, né? Ou fortemente tipada, que é fracamente ou dinamicamente tipada. Beleza, e como é que acontece isso aí no Python? Você definiu lá, x recebe 5, recebe 4, né? Então você criou a variável x e atribuiu o valor 4 a ela. Nesse momento, essa variável é do tipo inteiro, tá? É do tipo int, aí pro Python. Do tipo int, é do tipo inteiro, é um número inteiro. Aí vamos supor que lá na frente do seu código, você colocou x recebe file. Agora recebeu um texto. Pessoal, x agora é uma variável do tipo str, que é o tipo string, é texto, é cadeia de caracteres, e recebe o valor file. Ou seja, perceba que em nenhum momento você disse para a variável se ela era inteira, se ela era str. Não. Quando você atribui o valor, dinamicamente o Python, né, já faz a modificação do tipo da variável, tá? Quando você mandar aqui o print x, né, aí ele vai imprimir o cell, que foi o último valor aqui o último valor, né, da variável x atribuída, né? Se você mandar imprimir antes, ele vai imprimir o 4. Se você imprimir depois que você atribuiu o cell, ele vai imprimir o cell. Então perceba que você pode modificar o tipo de uma variável simplesmente pela atribuição de valores. Em linguagens fortemente tipadas, né, ou estaticamente tipadas, você não conseguiria fazer isso. Você teria que criar uma variável, né, daquele tipo em específico para poder atribuir aqueles valores. Beleza? Show de bola. Então nós vimos aqui como é que a gente, né, declara e atribui valor de uma variável, como é que a gente, né, observa essa questão da tipologia da linguagem ser dinamicamente tipada, você pode modificar livremente isso dentro do código. E uma coisa interessante é que o Python, né, pessoal, ele sempre preza pela redução da quantidade de linhas de código. Então ele vai trazer mecanismos para que você minimize, né, a quantidade de código escrito. Ele traz uma opção que é você declarar mais de uma variável ao mesmo tempo e atribuir valores para essas variáveis também ao mesmo tempo. Como é que você faz isso? Você faz aqui, ó, x, y, então você separa as variáveis por vírgula, o sinal de atribuição, que é o igual, né, para você atribuir valor para aquela variável, e já coloca os valores também separados por vírgula. Ou seja, aqui o que é que acontece? Estou criando uma variável x e o valor dela é 5. Estou criando uma variável y e o valor dela é John, né? Então, você cria aí as variáveis já em simultâneo, já em paralelo, e aí você economizou, por exemplo, uma linha de código, né? De repente pode dificultar um pouco a leitura, mas minimiza a quantidade de linha de código. É indiferente, pessoal. É indiferente você declarar assim, né? Declarar em linhas separadas ou em linhas juntas. É só questão de organização aí do código, né? Então, variáveis, né, em Python vão representar um valor ou expressão. Elas são criadas no momento da atribuição. Você não precisa criar previamente e nem de um tipo pré-definido, porque elas são dinamicamente tipadas, beleza? Ok, eu falei para vocês, né, que nós temos, pessoal, aí algumas regras para nomenclatura de variáveis. Em Python, olha só, em Python, uma variável ela pode ter seu nome abreviado, né? Ou um nome mais descritivo, um nomezinho aí mais robusto, né? Idade, nome do funcionário, volume total. Só que os nomes de variáveis, eles podem ser definidos com uma certa amplitude. Só que tem algumas regrinhas que devem ser seguidas. Ou seja, não é todo nome que você pode usar para uma variável. Então, o nome de variável em Python tem que começar com uma letra ou com sublinhado. Ou seja, ou começa com a letra ou com o nosso underline, underscore. Não pode começar com outra coisa. Não pode começar com número, né? Não pode começar com número, não pode começar com caractere especial. Tem que começar com a letra ou com sublinhado. Então, variáveis no Python são válidas, desde que comece com letra ou com caractere sublinhado. Não pode começar com número, por exemplo. O nome da variável, pessoal, ele pode ter apenas caracteres alfanuméricos e sublinhados. Então só pode ter letra, número e o underline, o underscore, o sublinhado, tá? Então não pode ter caracteres especiais, né? Não pode ter caracteres especiais, percentagem, asterisco, né? Não pode ter barra,
esses caracteres especiais não são aceitos como nome de variáveis no Python. Os nomes das variáveis são case sensitive. O que é isso, professor? Significa que o Python faz diferenciação, faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Ou seja, as variáveis idade, idade com I maiúsculo, idade tudo maiúsculo, são 3 variáveis diferentes para o Python. Quando você criar essas 3 variáveis, atribuir valores para elas, você não está trabalhando com a mesma variável. Cada uma delas, cada formatação de maiúsculas e minúsculas é uma variável diferente. Tá? É uma variável diferente. Então tem que ter cuidado com isso, porque são, né? Quando você for trabalhar o código, e aí você pode, por exemplo, ver numa questão, essa organização são coisas diferentes. Então, por exemplo, você criou a idade, tudo minúsculo, e atribuiu o valor 5. Criou a idade, tudo maiúsculo, e atribuiu o valor 10. Quando você mandar imprimir idade tudo minúsculo, imprime 5. Quando você mandar imprimir idade tudo maiúsculo, imprime 10, né? Exibe 10. Se fosse tudo idade minúsculo, aí só mostraria o 10, que seria o último valor recebido. Então, só para ter o cuidado, né, de que são coisas diferentes. E aí, alguns exemplos aqui, pessoal, para os nomes de variáveis. Né? Então, o que é que pode? O que é válido? Ó? Cidade, só texto, só letras, ou cidade com um underline, né? Isso aqui pode. O que é que não pode? Começar com número. Começar com número não pode. Ou começar com número mesmo que seja seguido no underline, né? Do underscore. Não pode começar com número. O nome válido, cidade 2000 ou cidade underline 2000. Beleza. Pode ter número, pode ter letra, pode ter underline. O que é que não pode? Ter caractere especial, ó. Asterisco, percentagem. Não pode. Aqui, ó, cidade, cidade, cidade são os aceitos. Embora, né, sejam variáveis diferentes. Isso aqui não é a mesma variável, são 3 variáveis diferentes. O que não pode? Cidade, né, com caractere especial. Aí não pode com caractere especial. Beleza? Então as variáveis são isso daí. Um comando, né, bem importante que a gente tem para exibição das coisas no Python é o comando print. A gente já viu aqui ele, né? Mas o comando print, pessoal, ele é o comando aí usado, né, para exibir as variáveis. Na verdade, para exibir qualquer conteúdo em Python, né? E aí você vai basicamente, né, mandar exibir o print, como a gente tinha feito aqui, ó, nesse texto. Quando mandar exibir aqui, ó, print x, ele vai exibir na tela, né, o valor x ali que é cell, né? E aí você pode brincar um pouco mais com o print, né? Por exemplo, para combinar algum texto com uma variável, você pode usar o caractere de mais. Então você declarou aqui uma variável x, que recebeu o valor incrível. Aí você mandou print. Print Python é mais x. O que aconteceu aqui? Ele concatenou, ele juntou o conteúdo das duas entradas. A primeira entrada que é o Python é, com espaço, e depois você juntou com x. O que ele fez, pessoal? Ele juntou isso aqui, mais o valor de x, que é incrível. Então o resultado disso aqui vai ser o quê? Python é incrível. Né? Vai ser exibido aí o valor Python é incrível. Beleza? Nós também podemos usar o caractere mais para adicionar uma variável a outra. Ou seja, eu criei aqui uma variável x, onde eu disse que Python é. Eu criei aqui uma variável y, disse que é incrível. E aí eu criei uma variável z, que eu coloquei x mais y. Ou seja, o que eu fiz x mais y? Se fosse valores numéricos, eu ia somar os valores, normalmente. Seria o operador de adição, né? De soma. Se são strings, se são textos, eu vou aí juntar esses textos, né? Eu vou concatenar esses textos. Então, Python é incrível, no Z vai ter Python é incrível. Então, quando eu mandei exibir o Z, ele vai exibir o conteúdo do Z, que recebeu quem? Recebeu o conteúdo de X, mais o conteúdo de Y. Então, Python é incrível, né? E aí, como eu falei, se forem números, aí vai funcionar como um operador de soma normal, operador matemático normal. Então, X recebeu 5, Y recebeu 10, print X mais Y vai trazer o resultado 15, né? Que são valores numéricos. Então, o mais, né, em valores numéricos, soma, e em valores textuais é o operador de concatenação, de junção de textos, beleza? Show de bola. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, pessoal. Nós vimos aqui o operador mais, né, para essas duas funções. O que a gente não consegue fazer? A gente não consegue, né, usar esse operador quando a gente tiver tipos de dados diferentes. Como assim, professor? Vamos lá. A concatenação de variáveis, essa junção, né, só vai funcionar se eu tiver operadores do mesmo tipo. Se você tentar concatenar, juntar variáveis de 2 tipos diferentes, nós vamos ter um erro. Como assim? Olha lá, eu tinha variável x que recebe o valor 5, eu tinha variável y que recebe o valor John. Então, uma é inteira, né, aqui é int,
E a outra é str, que é string. str, né? str, que é string. Olha só, quando eu mandar print xy, x mais y, não vai funcionar, porque ele está tentando, né, concatenar um número inteiro com um texto. Então o Python vai trazer aí um erro. Olha o erro que ele traz lá, ó. Operadores não suportados, ou tipos de operadores não suportados. Por quê? Porque eu estou tentando somar um inteiro, um int, mais um str, mais um string. E aí não funciona. Ou eu somo todo mundo do mesmo tipo, né? Ou eu preciso, pessoal, fazer um casting, que é converter esses valores, né? Que é outro assunto. Eu poderia converter, por exemplo, o 5 para um texto. Poderia converter o 5 para um texto. Só que eu tenho que fazer isso de forma explícita ali no código, tá? Então, só essa primeira atençãozinha aí, né? Pra gente ter, quando eu vou combinar alguma coisa, eu tenho que ser, essas coisas têm que ser do mesmo tipo. Senão, dá um erro aí de tipos não suportados. Então, em relação à exibição de variáveis, nós temos aqui, né, um resuminho sobre essa parte. Olha só, print, se for uma string, né, somada com outra string, ele vai juntar as duas strings. Se for uma string somada com número, ele vai dar erro de tipo, né? Porque eu tentei somar um string com um número. Se for número com número, ele vai funcionar como operador matemático de soma, ele vai trazer o resultado da soma. Bacana? Então, o print é usado para exibição e nós podemos ter essas artimanhas aí com os operadores mais, né, de concatenação. Beleza? Vamos ver como é que as variáveis, né, caem aí no Python. Olha só, CESP 2010, certo. Pessoal, essa questãozinha, né, ela traz aqui Perl, ela traz C e Java. Mas eu só quero que a gente observe a parte de Python, né, parte de Python. Pergunta, Python as linguagens Python são dinamicamente tipadas, ou seja, o tipo de variável é definido em tempo de execução. O tipo de variável é definido em tempo de execução. Perfeitamente, pessoal. Perfeitamente. Você não define previamente o tipo de variável em Python. Você não diz se a xx é inteiro, se x é string, se x é data. Não, você não diz. Na hora que você atribui o valor, o Python já vai interpretar que aquela variável é daquele tipo. Se você atribuir o valor 5, ele vai interpretar que é um inteiro. Se você atribuir o valor Ramon, ele vai interpretar que o valor é uma cadeia de caracteres, uma string, str, no caso do Python, tá? Então, em relação ao Python é isso. O Perl, essa questão está totalmente correta, tá? Só para fim de curiosidade. O Perl também é dinamicamente tipadas. Já o C e o Java são fortemente tipados ou estaticamente tipados. Ou seja, nessas outras linguagens, você precisa definir antes. Dizer antes que x é inteiro, que y é string. Você precisa dizer qual é o tipo antes de usar a variável. No Python, no Perl e em algumas outras linguagens, não. Você vai definindo conforme vai trabalhando. FGV 2015, PGE Rondônia. Analise a linha de código 2.7, Python 2.7 a seguir. Tem lá, x recebeu aí colchete abrindo, colchete fechando. O comando compatível com as características de a instância da variável x é. Então ele quer, pessoal, que eu saiba qual comando é válido aqui. Olha só. Isso aqui, pessoal, né? Isso aqui em Python, eu estou criando uma variável x e estou colocando o conteúdo nessa variável em uma lista. Não se preocupe aqui em entender exatamente o que é uma lista. Mas uma lista, né, é um conjunto de valores. Vai trazer uma lista de valores. Só que essa lista não tem nada dentro. Então é uma lista vazia. Ok. Qual que é o detalhe? Se eu for fazer alguma operação com essa variável x, eu preciso trabalhar também com lista. Também com lista. Então, olha só. Se eu tentar o item A, eu estou tentando somar, concatenar uma lista com um inteiro. E nós não podemos concatenar variáveis ou valores de tipos diferentes. Então, aqui eu tentei concatenar uma lista com um inteiro. Não pode, dar errado. Aqui, ó, eu estou tentando acessar o valor de x1. Pessoal, para acessar o valor de uma lista, eu teria que trabalhar da seguinte forma, né? x1, beleza. Eu acessarei o primeiro valor da lista. A gente vai entender a lista no momento oportuno. Aqui é só para ver que não é assim que faz. Aí no item C, x mais 2. Ou seja, agora eu peguei o x e eu vou fazer ele receber o valor, né, do x, que é uma lista, e também somando aqui com uma lista. Então agora sim funciona, porque eu estou tentando concatenar, estou tentando juntar uma lista vazia com uma, né, com uma lista aí que tem um elemento 2 dentro. Então eu estou tentando concatenar duas listas. Duas listas. Então, perfeitamente, o item C está correto. No item D, eu estou tentando somar, concatenar uma lista com um valor textual, né? Aí não vai dar certo. Estou tentando concatenar uma lista com um string, não funciona. E no item E, pessoal, nem essa sintaxe aí, né? X0 não. Teria aqui, ó, teria que ser, né? Teria que ser aqui, ó, para acessar valores de listas, né, eu tenho que trabalhar com os colchetes, tá?
Se tivesse o quotient aqui, o que ele estaria fazendo? Estaria colocando o conteúdo de A na posição 0 da lista. A gente vai trabalhar a lista em momento oportuno. Eu só quero que nessa questão a gente entenda, né? A gente entenda que eu só posso usar o operador de concatenação para valores ou variáveis que sejam do mesmo tipo. Se for de tipo diferente, vai dar o erro nos operandos, né? Vai dar o erro nos operandos do, do concatenador, do operador mais, né? Beleza? Show de bola, pessoal? Então, tema bem importante esse de variáveis. É muito importante aí que vocês, né, saibam como é que eu declaro, atribuo. Essa característica do dinamicamente tipada é fundamental. E saber que eu não posso aí concatenar, né, variáveis com tipos diferentes, né? Beleza? Show de bola!